Olá, eu sou Cláudio Kister, este é o seu canal Segredos do Sucesso. Hoje eu quero apresentar para você o segundo capítulo do livro A Ciência de Ficar Rico. Esse importante livro do autor Wallace D. Wattles. E vamos falar hoje exatamente sobre a ciência de ficar rico. Então vamos entender o que é, de fato, a ciência de ficar rico. Vamos ver o que o autor tem para nos ensinar sobre a ciência de ficar rico. Então, se você gostou desse assunto, eu peço para que você assista o vídeo até o final. Também te convido para que você curta esse vídeo, faça um comentário, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para podermos levar adiante esse assunto tão necessário e tão importante a mais pessoas. Então, vamos ler aqui o que o autor Wallace D. Wattles nos ensina sobre o segundo capítulo da ciência de ficar rico. Existe uma ciência para enriquecer, uma ciência exata como a álgebra ou aritmética. Certas leis governam o processo de enriquecimento, e essas, uma vez conhecidas e obedecidas, levam o ser humano à riqueza com precisão matemática. A posse de dinheiro e bens resulta de algumas ações executadas do modo certo. Aqueles que agem desse modo certo, seja de propósito, seja acidentalmente, ficam ricos. Ao passo que aqueles que não agem desse modo certo, por mais que trabalhem, por mais capazes que sejam, continuam pobres. Trata-se de uma lei natural. Causas iguais produzem sempre efeitos iguais. Portanto, todos que aprenderem a agir desse modo especial, infalivelmente ficarão ricos. A verdade dessa assertiva é provada pelos seguintes fatos. Enriquecer não é uma questão de ambiente, pois, do contrário, todas as pessoas de uma determinada região seriam ricas. Todas as pessoas de uma cidade seriam ricas, ao passo que as de outras cidades seriam pobres. Ou os habitantes de um estado teriam dinheiro em abundância, enquanto os habitantes do outro estado próximo viveriam sempre na pobreza. Por toda parte vemos ricos e pobres convivendo lado a lado e muitas vezes exercendo profissões idênticas. Quando duas pessoas estão no mesmo local e exercendo a mesma atividade profissional, e uma fica rica enquanto a outra continua pobre, deduzimos que enriquecer não é essencialmente uma questão de ambiente. Alguns ambientes podem ser mais favoráveis do que outros, mas enriquecer depende basicamente de fazer as coisas de modo certo. Além disso, a capacidade de agir de modo certo não se deve somente ao talento, pois muitas pessoas talentosas continuam pobres, enquanto outras, às quais falta essa qualidade, enriquecem. Ao analisar as pessoas que enriqueceram, constatamos que elas são comuns sob todos os aspectos, sem maiores talentos ou habilidades do que as outras pessoas. É evidente que não enriqueceram por possuírem talentos ou habilidades que outras pessoas não possuem, mas porque agem de modo certo. A riqueza não resulta de poupar ou de economizar. Muitas pessoas que vivem de modo contido são pobres, enquanto muitos gastadores ficam ricos. Também não se trata de fazer o que os outros não fazem, pois duas pessoas no mesmo ramo de atividade normalmente agem do mesmo modo e uma fica rica enquanto a outra continua pobre ou vai à falência. Por essas razões, devemos concluir que enriquecer decorre de agir de modo certo. Se ficar rico depende de agir de modo certo, e se causas iguais produzem sempre efeitos iguais, então qualquer um que haja desse modo ficará rico. Tudo se encaixa no domínio das ciências exatas. Podemos questionar que talvez esse modo certo de agir seja tão difícil que poucos conseguem segui-lo. Isso não é verdadeiro, como já vimos, no que se refere à habilidade natural. Pessoas talentosas, cabeças duras, perfeitos idiotas, pessoas fisicamente fortes e pessoas frágeis e doentes, todos ficam ricos. Evidentemente, é imprescindível certo grau de capacidade para pensar e para compreender essas coisas. Mas, no que se refere à habilidade natural, qualquer pessoa capaz de ler e entender essas palavras, com certeza pode ficar rica. Além disso, já vimos que não é uma questão de ambiente. A localização pode influir até certo ponto.
Ninguém vai para o deserto do Saara a fim de abrir um negócio. Ficar rico envolve a necessidade de lidar com pessoas e de estar onde existe gente com quem se possa negociar. Se essas pessoas estão dispostas a negociar ao nosso modo, melhor ainda. Mas a influência do ambiente vai até esse ponto. Se qualquer pessoa em sua cidade pode ficar rica, você também pode. E se qualquer um do seu estado enriquece, você também pode enriquecer. Também não é uma questão de escolha profissional. Uma pessoa pode enriquecer em qualquer profissão, enquanto seu vizinho no mesmo ramo de negócio continua pobre. É verdade que você produz mais quando gosta do que faz. Numa profissão que combine com você, e se tiver alguns talentos bem desenvolvidos, produzirá mais numa profissão em que possa explorar esses talentos. Também produzirá mais em uma profissão adequada ao lugar. Uma sorveteria tem mais chance de sucesso num clima tropical do que na Groenlândia. E uma peixaria especializada em salmão tem mais êxito no noroeste dos Estados Unidos do que na Flórida, onde não existe esse tipo de peixe. No entanto, fora essas limitações gerais, enriquecer não depende de uma determinada profissão, mas de você aprender a agir de modo certo. Se você tem um negócio e outra pessoa no mesmo local está enriquecendo com o mesmo tipo de negócio, enquanto você não enriquece, é porque você não se comporta do mesmo modo que essa outra pessoa. Ninguém deixa de enriquecer por falta de capital. É claro que quando se dispõe de recursos financeiros, o crescimento é mais fácil e mais rápido. Mas quem tem capital já é rico e não precisa pensar em como enriquecer. Por mais pobre que você seja, se passar a agir do modo certo, começará a enriquecer e também terá capital. Conseguir capital é uma parte do processo de ficar rico e uma parte do resultado que invariavelmente acompanha o fato de agir de modo certo. Você pode ser o ser humano mais pobre do continente, assoberbado de dívidas, sem amigos, sem influência, sem recursos, mas se começar a agir de modo certo, infalivelmente começará a enriquecer, pois causas iguais produzem efeitos iguais. Se você não tem capital, poderá consegui-lo. Se está no ramo de negócio errado, poderá entrar na área certa. Se está no local errado, pode ir para o local certo. E você pode fazer tudo isso começando no seu negócio atual e no lugar atual, agindo de modo certo, que é a maneira que lhe trará sucesso. Então, o autor encerra esse capítulo nos dando realmente uma lição muito importante. Então, o que é esse modo certo que o autor tanto fala nesse segundo capítulo da Ciência de Ficar Rico? Então, muita gente pode estar se perguntando, afinal, o que é esse modo certo de agir? Então, esse modo certo de agir, ele começa no modo certo de pensar. E para você desenvolver o modo certo de pensar, você precisa conhecer as leis que regem o universo. Então, é basicamente isso. Você precisa aprender e se alinhar e se harmonizar com algumas leis que regem o universo. E quais são essas leis? Bom, eu já gravei aqui uma série de vídeos sobre essas leis. Então você poderá assistir às séries de vídeos que eu gravei sobre essas leis. São leis para o sucesso. Então você precisa aprender sobre essas leis e procurar colocar em prática em sua vida. Então esse é o modo certo que o autor Wallace Delois Wattles se refere aqui no segundo capítulo da Ciência de Ficar Rico. Então eu vou relembrar aqui para você quais são essas leis. As 11 leis do universo de Raymond Hollowell, as quais eu já gravei uma série de vídeos e você poderá assistir através do meu canal. As 7 leis da vida, de Bob Proctor. As 16 leis do sucesso, de Napoleão Hill. E os 13 princípios do sucesso, também de Napoleão Hill. E além disso, também é muito importante você aprender sobre as 6 faculdades mentais de Bob Proctor. Então, todas essas leis e todos esses ensinamentos estão aqui no meu canal Segredos do Sucesso. Então, você poderá entrar aqui no meu canal e
assistir esses vídeos, e que será realmente um estudo muito importante para a sua vida. Então, a partir do momento que você estudar sobre essas leis, então você já terá condições de aprender sobre a ciência de ficar rico. Porque muitas pessoas que leem esse livro pela primeira vez, elas não entendem nada. Porque realmente é um conceito muito avançado. Apesar desse livro ter sido escrito em 1910, o que o livro nos ensina é algo realmente muito avançado e que muitas pessoas não entendem. Então, por isso você precisa começar estudando sobre as leis do universo, para que você possa posteriormente estudar o livro A Ciência de Ficar Rico. Por isso que primeiro eu gravei para você as séries sobre as leis, para que depois chegássemos até a ciência de ficar rico. Então, realmente é algo simples de entender, porém muito difícil de colocarmos em prática. Então, o modo certo de pensar, só para você entender e para fixar na sua mente, é quando você aprende sobre as leis do universo e você age de acordo com essas leis. E principalmente quando você coloca o seu pensamento, quando você coloca o seu desejo, quando você coloca o seu sentimento e quando você coloca principalmente as suas atitudes e as suas ações somente nos seus objetivos. Então, primeiramente, é muito importante você saber quais são os seus objetivos, definir os seus objetivos, para posteriormente você poder segui-los à risca e você não sair deles. Então, você precisa se manter ali com persistência, seguindo seus objetivos, fazendo aquilo que você deve fazer, e tudo começa no seu pensamento. Então, você precisa pensar somente nos seus objetivos, esquecer os seus problemas, esquecer as suas preocupações, esquecer os fatos negativos, esquecer as aparências negativas do mundo, esquecer as aparências de doenças, as aparências de miséria, as aparências de pobreza, as aparências negativas, enfim, que se apresentam a você no dia a dia. Você precisa ignorar essas coisas e prestar atenção somente nos seus objetivos, somente nos seus maiores sonhos e nos seus melhores objetivos. Porque dessa forma você estará se alinhando com as leis do universo e você estará realmente colocando em prática aquilo que o autor Wallace Delois Watts nos ensina no segundo capítulo da Ciência de Ficar Rico. Então ele explica que essa ciência é uma ciência exata e se você fizer direitinho como o livro manda, sem querer entender o processo, você seguindo direitinho aqui as orientações, os ensinamentos do livro, então você poderá ficar rico. Então você não terá desculpas para dizer que você não é rico, que você não tem sucesso em sua vida porque você mora num lugar pobre ou porque você trabalha numa profissão que não pode trazer riqueza para você, ou porque você não tem talentos. Então, o que o livro nos ensina, o que o autor nos ensina aqui no segundo capítulo, é que qualquer pessoa pode enriquecer a partir do momento que ela comece a agir do modo certo. Então, esse modo certo é o grande segredo para você enriquecer. Então, de nada adianta você ter talento, de nada adianta você ser uma pessoa excepcionalmente corajosa, talentosa e de grandes habilidades, se você não agir de acordo com esse modo certo. E como eu disse, esse modo certo é quando você segue as leis que regem o universo, as quais você poderá aprender através desse canal Segredos do Sucesso. Você poderá entrar aqui no meu canal e aprender sobre todas essas leis que poderão levar você a trabalhar, a pensar e a agir e a desenvolver um sentimento em relação ao modo certo, por esse modo certo, você realmente poderá enriquecer. Então, é muito importante você entender de que isso é o mais importante que você pode fazer em sua vida. Aprender a desenvolver, a trabalhar e a pensar e a agir de acordo com o modo certo, ao qual o autor aqui, Wallace D. Watts, já nos ensinou isso há mais de 100 anos atrás. E, infelizmente, a grande maioria das pessoas ainda não aprendeu sobre isso e continua aí sem sucesso, pessoas passando por necessidade, pessoas doentes, pessoas levando uma vida realmente muito aquém daquilo que realmente poderia levar. Então, realmente é muito importante você entender que todos nós, seres humanos, temos realmente um grande reservatório de talentos e habilidades dentro de nós, e a partir do momento em que nós começamos a despertar para isso, começamos a desenvolver isso e acreditar em nós mesmos,
Então, as coisas começam a se encaminhar e começam realmente a funcionar em nossa vida, e dessa forma nós podemos realmente alcançar os nossos maiores sonhos e os nossos melhores objetivos. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você, e eu te espero no próximo, onde falaremos sobre o terceiro capítulo do livro A Ciência de Ficar Rico. Um abraço e até lá!